E aí, galerinha, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, porque eu estou muito bem. Hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo, vamos continuar a nossa aulinha, tá? De sistema endócrino, que é um sistema bem legal, bem interessante para a gente estudar. E, pessoal, até na última aula a gente falou até a hipófise posterior, que é a neurohipófise. Hoje a gente vai seguir a partir da adenohipófise, que é a anterior. Pessoal, o que ela vai fazer? Ela vai, ó, atenção, ela secreta hormônios, ela não produz, tá? Então ela vai secretar, porque alguns hormônios são produzidos lá no hipotálamo. Vai secretar hormônio do crescimento, que é conhecido como GH, tá? O GH também pode ser chamado como somatotrofina. E o que o GH faz, pessoal? Ele faz o alongamento dos ossos. Junto com o alongamento dos ossos, a gente tem um aumento de massa muscular. Porque, galera, não tem como um osso crescer se o músculo não acompanhar ele, tá? Então, é ponto fundamental. Então, o GH, pessoal, ele é secretado principalmente durante o momento do sono, enquanto as pessoas dormem. Então, a gente pegar, já devem ter ouvido a frase, dorme para crescer, cresce, você só cresce quando você dorme. E é realmente isso, pessoal, tá? Então, a gente observa um maior crescimento quando a gente dorme. Isso quando a gente está na fase de crescimento, claro. E a gente tem um pico de GH diferente no sexo masculino e no feminino. As mulheres, elas vão ter um pico de GH, ou seja, o corpo delas vai começar a liberar bastante GH antes dos homens. Então, eu vejo bastante isso, que eu dou aula no ensino fundamental também. Eu entro lá no sexto ano, as meninas são quase todas maiores que os meninos, quase todas. Por quê? Porque elas estão no pico de GH delas, elas estão no que a gente chama de estirão de crescimento. Os meninos ainda não entraram. Aí você vai para o oitavo ano, nono ano, você já vê os meninos do tamanho das meninas passando elas. Porque aí é a vez dos meninos estarem no pico de GH, o que faz com que eles sejam maiores que as meninas e, fisiologicamente, os homens são maiores do que as mulheres. Tá? E quando a gente. Por que a gente cresce quando a gente está na pré-adolescência, infância? Porque nas extremidades dos nossos ossos, nós temos um negócio que se chama cartilagem de crescimento. Então, a extremidade dos nossos ossos não é feita de osso, é feita de cartilagem. E essa cartilagem, ela vai ossificando, ou seja, ela vai se transformando em osso à medida que vai sendo criada mais cartilagem, vai se transformando em osso. Vai acontecendo uma ossificação, tá? Quando atinge um limite que não tem como crescer mais que essas cartilagens de crescimento de um osso. Fica muito apertado com o outro, o crescimento para e essa cartilagem de crescimento ela acaba sendo toda ossificada, tá? A gente perde essa cartilagem de crescimento e ficamos só com o osso, tá? Temos algumas condições por conta do GH, tá? Como nanismo, hipofisário, gigantismo. Nanismo, pessoal, hipofisário, atenção, é nanismo hipofisário. Olha o nome, hipófise, hipofisário. Então, tá, esse tipo de nanismo está relacionado com a falta de GH, tá bom? E o gigantismo é um excesso de GH, tá bom? Outro hormônio muito legal é a prolactina. O que a prolactina faz, pessoal? A prolactina, ela vai estimular a produção de leite, que causa, por consequência, o aumento das mamas também, do tecido mamário, para produzir mais e mais e mais leite. A prolactina só está responsável pela produção de leite. Para o leite sair da mama, é necessário a ocitocina, que foi um hormônio que a gente viu na última aula.
E uma coisa importante também da adenohipófise é que ela secreta alguns hormônios que a gente chama de tróficos. O que são os hormônios tróficos? São hormônios que têm a capacidade de controlar outras glândulas. Então, esses hormônios tróficos, então eu acabo dizendo, como é a hipófise que secreta esses hormônios, eu acabo dizendo que a hipófise, ela é a glândula mãe. Ela acaba controlando todas as outras glândulas. Mas a gente nunca pode esquecer que a hipófise, ela é controlada ainda pelo hipotálamo. Então, quem controla tudo na base, se a gente for ver, é o hipotálamo, tá? Olha só, vamos falar alguns desses hormônios, citar um pouquinho. A gente tem o hormônio adenocorticotrófico, que vai controlar as glândulas suprarrenais, que a gente vai falar depois. Vai produzir LH e FSH, que vão atuar lá nas gônadas. Vocês podem ouvir esses hormônios sendo chamados de gonadotrofinas. Gônado, porque controlam as gônadas. Trofinas, porque são hormônios tróficos, tá? LH e FSH a gente vai falar mais quando a gente estiver falando sobre o ciclo menstrual e tudo mais. E temos também o hormônio tireotrófico, que é o TSH, que vai atuar sobre a nossa tireoide, tá? Falando da dona tireoide, pessoal, tireoide, ela é uma borboleta, como se fosse uma borboleta, chamada assim, e ela se localiza aqui, ó, em volta da nossa traqueia, bem abaixo da laringe. Então, se a minha laringe está aqui, ó, a minha tireoide está aqui atrás, protegida também pelo músculo esternocleidomastoide, ela fica bem atrás. Numa mão feia, o nome desse músculo, nem sei se dá para ver direito, mas esse músculo que sai daqui. O que é o nome? Esternocleidomastoide. Eu falo que na biologia, se a gente pega um nome solto, a gente não entende nada, tipo esternocleidomastoide. Mas é um músculo que sai do externo, que é o osso daqui, e se encontra e vai até uma parte do nosso crânio que se chama processo mastoide. Por isso o nome, esternocleidomastoide, tá? Mas é só... Anyway, para vocês conhecerem alguma coisinha a mais. O que a tireoide produz? Os principais hormônios produzidos na tireoide é a tiroxina e a triiodotironina, mais conhecido como T3 e T4. Estes são os únicos hormônios do nosso corpo que necessitam de um mineral para poder funcionar muito bem. E qual que é esse mineral? É o iodo, galera. Sem o iodo, a nossa tireoide ela não funciona. Ela não funciona direito. Por quê? Porque na composição química desses hormônios vai iodo, tá? Então, qual foi a última vez que você comeu iodo? Qual foi a última vez que você falou, cara, acho que eu tô precisando comer um pouquinho de iodo, né? E nem tem iodo em casa. Então, o que foi feito? É colocado iodo no sal de cozinha. Então, se vocês olharem o sal de cozinha de vocês, está escrito lá, sal de cozinha iodado. Por quê? Porque o iodo é extremamente necessário para a gente. E a quantidade dele no sal, sal é uma coisa que todo mundo consome, tá? Muita atenção com aquele sal rosa do Himalaia e tudo mais. Muitas vezes esses sais, eles não são iodados. E nós necessitamos do iodo. Para quê? Para não termos uma doença chamada bócio. Olha o que o bócio causa. Ele causa um inchaço da glândula tireoide. Ninguém quer ficar com o pescocinho assim, né? Então, atenção aí no sal. E, galera, qual que é a função desses dois hormônios? Eles vão trabalhar muito, muito, muito com a taxa metabólica, ou seja, com o nosso metabolismo. O nosso metabolismo, por si só, ele acaba gerando calor também, tá? Também vai atuar no crescimento, desenvolvimento, maturidade sexual. Então, galera, a gente vai ter algumas pessoas com uma situação de hipotireoidismo. Hipo
Hipo é pouco. Então, essa pessoa, ela produz pouco T3, pouco T4. Pouco T3, pouco T4, baixo metabolismo, tá? Baixa estatura, bom? Então, por exemplo, a gente pode ver que algumas pessoas que são acometidas por obesidade, elas podem ter hipotireoidismo, porque aí o metabolismo dela trabalha tão lentamente que o pouco que ela come, o corpo usa menos ainda. Então, por mais que a pessoa coma pouco, o corpo dela absorve essa comida que está sobrando, tá? Uma pessoa com hipertireoidismo tende a ser uma pessoa mais alta, uma pessoa grande e também uma pessoa bem magra. O hipotireoidismo vai acelerar muito o metabolismo da pessoa. Então, a pessoa ela gasta muita caloria para ficar parada olhando para o teto. Muitas vezes, o que ela come ainda não é o suficiente de calorias que o corpo dela necessita. Então, o corpo supra essa necessidade com gordura. Então, é aquela pessoa que não engorda por nada. Estou dizendo que todo mundo que não engorda por nada tem hipertireoidismo? Não. Essa pessoa pode só ter uma quantidade maior de T3, T4 que acelera o metabolismo dela, deixa o metabolismo mais rápido, tá? Mas não necessariamente ela tenha o hipertireoidismo. Outro hormônio que a tireoide produz é a calcitonina, que impede que seja removido cálcio dos ossos. Pessoal, os nossos ossos, além de servirem para sustentação e locomoção e proteção, eles ainda serão reservas de cálcio. O nosso músculo, para contrair, ele necessita de cálcio. Então, sem cálcio, não tem contração muscular, não tem movimento. Então, eu preciso ter uma reserva de cálcio no meu corpo. E essa reserva são nossos ossos. Bom? Em uma situação onde as reservas de cálcio já estão baixas e tudo mais, a calcitonina ajuda ali, ó, falando, ó, não vai pegar cálcio não, galera. Vocês ficam aí na de vocês. E temos algumas glândulas que ficam ao lado das tireoides, que são as glândulas paratireoides. Elas vão produzir o paratormônio, tá? O que o paratormônio faz? Ele tira o cálcio do sangue. Ué, tira o cálcio do sangue e manda para onde? Para o osso, tá? Quando a gente digere o cálcio, ele é jogado na corrente sanguínea. O paratormônio tem a função de retirar esse cálcio da corrente sanguínea e passar para os nossos ossos. Temos também as glândulas suprarrenais, conhecidas também como glândulas adrenais. Olha o nome, supra, em cima, renal, rim. Então, onde que a glândula suprarrenal fica? Em cima dos rins. E a gente divide ela em duas partes. Olha só, se eu passar uma faca nela, eu consigo ver dois pedaços bem distintos. Um pedaço mais no meio e um pedaço mais aqui externo. A parte mais externa eu chamo de córtex. E o meio eu chamo de medula. Sempre que vocês verem alguma coisa sendo chamada de medula, pessoal, ela está no meio. Sempre que vocês verem algo sendo chamado de córtex, tá por fora, tá? Tá mais na periferia. A parte da medula vai secretar principalmente adrenalina e a noradrenalina. Esse hormônio, esse neurotransmissor, eles vão servir para quê, pessoal? Numa situação de estresse. Seja ele um estresse físico, igual, faz de conta, você está num lugar, aconteceu um desabamento e caiu um negócio em cima de sua perna e você está preso, está com um risco muito grande de morrer. Cara, seu corpo vai secretar uma porrada de adrenalina. E essa adrenalina pode ser o suficiente, pode ser o que você precisa para ter mais força e conseguir erguer esse peso, tá? E salvar. A gente viu isso quando a gente falou do sistema nervoso. É o sistema nervoso simpático agindo, tá? Ou também uma situação de estresse emocional, tá bom?
sempre preparando o nosso corpo para o fight. Para quem não é americano igual eu, fight quer dizer luta. E temos o córtex, que vai secretar os hormônios corticosteroides. Gente, os hormônios corticosteroides, vocês podem ouvir por aí também só como hormônios córticos, tá? Hormônios corticais. O que eles fazem? Eles atuam reduzindo inflamações, porque eles acabam inibindo muito o sistema imune. Então, se ele inibe o sistema imune, ele reduz a inflamação, aumenta a reabsorção renal, tá? Eles também vão determinar o desenvolvimento e a manutenção das nossas características sexuais secundárias. Então, não é só a testosterona, não é só o estrógeno e o estrogênio. Tem mais algumas coisas aí que também são bem importantes, tá? Ah, quando, pessoal, a gente fica muito estressado, muito estressado, muito, aquela época da nossa vida que, tipo, a gente fala assim, ó, meu, tá foda. Tipo, vocês próximos, quando estiverem chegando mais próximos ao vestibular, meu, vocês vão chegar uma hora, vocês vão falar assim, meu, não aguento mais. Fui eu no final do ano, mas não aguento mais. Esse ano online ainda tá mais tranquilo para mim. A gente, quando a gente fica muito estressado, a gente aumenta esses hormônios corticosteroides, tá? São os corticoides. O que acontece, como a gente aumenta a produção deles por conta do estresse, eles acabam inibindo o nosso sistema imune. Nosso sistema imune fica mais fraco. É aí que a gente fica mais suscetível a contrair alguma doença, tá? Então, o estresse, ele pode sim causar seu adoecimento, tá? Pode abaixar as suas defesas. Temos aqui o pâncreas, uma glândula mista. Por que mista? Porque o pâncreas ele é tanto endócrino quanto exócrino. E aí, o que quer dizer isso? A porção endócrina do pâncreas é o que a gente vai falar agora. E a porção exócrina do pâncreas é a que secreta o suco pancreático, com todas as enzimas, lipase, as peptidases, enfim, tá? Tripsina, quimiotripsidase é no estômago, perdão. Tripsina, quimotripsina, as... Ai, fugiu o nome. As... Nucleases também, quebram o ácido nucleico. Então, isso, pessoal, que vai sendo... Por quê? O pâncreas produz e secreta aqui do lado dele, no duodeno. Isso é uma característica de glândula exócrina. A parte endócrina, a gente tem as ilhotas pancreáticas. Vão produzir principalmente 3 hormônios: insulina, glucagon e a somatostatina. Somatostatina. Gente, o glucagon e a insulina, nós falamos que eles são hormônios antagônicos. Como assim antagônicos? Um é totalmente oposto e um acaba inibindo o outro. O que o glucagon faz? Ele quebra o glicogênio que está lá no fígado, tá? E transforma esse glicogênio em glicose. Então, o glucagon, ele aumenta os níveis de glicose na corrente sanguínea, tá? Pensando em uma atividade física, tá? Momento que você não se alimenta direito e seu cérebro precisa de glicose, seu cérebro só funciona com glicose. Por isso, quando você está muito tempo sem comer, você não pensa direito. O seu cérebro não consegue usar, por exemplo, aminoácidos, gordura como energia. Seu cérebro só usa glicose. Por isso que a gente tem sempre que ter glicogênio estocado no nosso corpo. A insulina faz o quê? Ela vai aumentar a capacidade, ela vai fazer com que a glicose entre dentro das células, tá? Então, a glicose ela não consegue entrar dentro de uma célula se a insulina não pegar na mão dela e botar ela lá para dentro. E lá no fígado, a insulina ela faz o quê? Ela estimula, ou seja, ela faz a glicose ser convertida em glicogênio. É o modo que o nosso corpo estoca glicose, na forma de glicogênio, tá?
E a somatostatina, ela é responsável por realizar um equilíbrio entre o glucagon e entre a insulina. Ela que deixa tudo em ordem. Muitas vezes, quando a gente fala de diabetes, de pâncreas, a gente acaba caindo nisso. Diabetes mellitus, tá? A gente tem outros tipos de diabetes também, como diabetes insípidos também. Mas a diabetes insípidos está mais relacionada ao rim, está mais relacionado ao ADH. O principal é a diabetes mellitus, que tem a relação direta com um problema com insulina. Uma deficiência. Ou essa insulina não existe, ou essa insulina existe, mas não funciona mais. Sem a insulina, não tem quem pega na mão da glicose e põe ela dentro da célula. Se a glicose não entra na célula, ela fica rodando no meu sangue. Ah, professor, mas você não falou que a glicose ela ia ser transformada em glicogênio lá no fígado? Não é toda a glicose que acontece isso. A gente tem um estoque de glicogênio que é facilmente reposto, tá? Diabetes mellitus é uma doença autoimune, ou seja, é uma doença que o próprio corpo do paciente ataca ele mesmo. Quando a pessoa está em gestação, o sistema imune dela entende as células beta-pancreáticas, que são as células produtoras de insulina, entende como células que não são próprias, células que não são do corpo dessa pessoa. Vai lá e destrói. Então, a pessoa já nasce sem as células que produzem insulina. Olha como a pesquisa com células-tronco é importante, pessoal. Daqui a um tempo, a gente pode achar uma cura para diabetes mellitus, que é conhecida popularmente como a diabetes tipo 1. Tipo 2, ela também está relacionada com a insulina, mas aí ela já é adquirida, tá? E, gente, o excesso de glicose, não tudo, né? Mas parte desse excesso sai na urina, mas aí acontece o quê? Quanto mais glicose, eu preciso de mais água para poder diluir isso. A gente não pode fazer xixi com um grãozinho de açúcar. A gente precisa deixar essa glicose totalmente diluída. Então, eu preciso de mais água para eliminar tudo isso. Se eu perco mais água no meu corpo, eu acabo entrando em um quadro de desidratação. Característica muito clássica de diabético é ele sentir muita sede. Por quê? Porque ele perde muita água quando ele urina. Então, ele tende a ficar com muita sede. Um diabético, ele tende a perder peso também. Por quê? Porque a célula, galera, o corpo da pessoa está cheio de glicose, mas a célula não consegue usar essa glicose. Então, ela acaba utilizando os ácidos graxos, que é nada mais nada menos que a nossa boa e velha amiga que não some de jeito nenhum, a gordurinha. E, galera, se vocês já viram alguém utilizando insulina, vocês devem se recordar que a pessoa utiliza com uma agulhinha. Por quê? Porque a insulina é um hormônio proteico. É um hormônio que é uma proteína. A insulina, se a pessoa tomar um comprimido de insulina, quando essa proteína chegar lá no estômago, do duodeno dela, vai ser totalmente digerida, totalmente destruída. Então, não rola. Então, a pessoa ela tem que colocar isso intramuscular direto no corpo dela. Bom? Faltou a gente falar de duas glândulas muito importantes, os ovários e os testículos. Vou deixar para falar delas quando a gente estiver falando desse sistema reprodutor. Por hoje é isso, galerinha. Finalizamos isso e um beijo para todo mundo. Até mais. Se cuidem e usem máscara.